Olha aí esse caso, protocolo FIO, paciente parado em AESP, uma janela somente de eco, nos 10 segundos de avaliação do ritmo, uma janela apical, a gente vê uma grande quantidade de fluido pericárdico, esse espaço preto envolvendo o coração, é tudo líquido pericárdico, o coração tem ciclos cardíacos, ele se movimenta, ele tem contração, então uma pseudo-AESP, prognóstico é um pouco melhor. E a gente vê, inclusive, sinais de restrição ao enchimento das câmaras direitas. Tem o ventrículo direito um pouco mais colabado na diástole, o ventrículo direito está à sua esquerda na tela, e isso é um sinal de tamponamento cardíaco. É um líquido pericárdico, um grande derrame pericárdico com repercussão hemodinâmica importante. O paciente pode evoluir com choque progressivo e refratário, e então evoluir para PCR e óbito. Nesse caso, o diagnóstico é feito com eco à beira-leito, quando as informações não são muito claras, quando esse diagnóstico não pode ser firmado de forma clínica, e ainda a imagem pode guiar uma pericardiocentese, portanto, auxiliar o tratamento da causa da PCR. Isso é fundamental para que o paciente tenha retorno da circulação espontânea, para que ele volte. E olha aí que interessante que a janela de veia cava inferior pode mostrar para a gente. À sua esquerda você tem uma veia cava inferior bastante dilatada, com mais de 20 milímetros de diâmetro. E na sua direita você tem uma veia cava inferior muito colabada, né, que fica pequenininha. Isso significa, na verdade, um reflexo da volemia do paciente. Quando o paciente tem uma veia cava inferior muito colabada, ele realmente está hipovolêmico. E o paciente com veia cava inferior muito dilatada e sem um colabamento inspiratório, ele pode não somente estar hipervolêmico, mas ele na verdade pode ter simplesmente um aumento da pressão de enchimento das câmaras cardíacas, ou seja, um mau funcionamento cardíaco, sendo, por exemplo, somente das câmaras direitas, inclusive, pode causar essa dilatação da veia cava inferior. Então não necessariamente isso é hipervolemia, mas isso pode simplesmente refletir um mau funcionamento cardíaco com aumento das pressões de enchimento. Ou seja, se eu consigo ver a veia cava inferior nesses 10 segundos de interrupção das compressões, se eu vejo uma veia cava inferior dilatada, eu provavelmente vou fazer logo uma janela cardíaca e procurar algum sinal de alteração cardíaca, como por exemplo, um VD dilatado poderia significar um TEP agudo, ou um VD pequeno com muito fluido pericárdico significaria tamponamento cardíaco. Então isso pode me dar informações valiosas quanto à etiologia da PCR. Agora, se eu vejo minha veia cava inferior pequena, com um colabamento muito importante, eu penso que isso não é hipervolemia, não deve ser mau funcionamento cardíaco. Talvez eu iria direto para avaliar uma janela abdominal, para ver se tem sangramento, ruptura esplênica, líquido livre na cavidade, principalmente num paciente que teve um trauma. Então, eu tenho informações muito significativas e eu posso caminhar conforme meus achados iniciais e fazer outras janelas em outros momentos da PCR, né, de preferência no próximo momento de interrupção das compressões, e eu posso realmente buscar de forma individualizada esse diagnóstico da causa da PCR. E quando o paciente tem uma veia cava dilatada e sem colabamento inspiratório, as imagens ecocardiográficas podem trazer informações bem importantes também, como nesses casos à esquerda, por exemplo, onde eu tenho muito fluido pericárdico, isso é visível, e um colabamento do ventrículo direito. Isso mostra realmente o diagnóstico de tamponamento cardíaco, além disso poder mostrar para a gente que o paciente na verdade tem uma pseudo-AESP, ou seja, tem movimentos cardíacos, tem contração cardíaca visível ao eco. Porém, isso não é capaz de gerar pulso quando você checa o pulso carotídeo do paciente. À direita, o que a gente tem é um paciente com um VD muito grande e rechaçando o septo interventricular, colabando o ventrículo esquerdo. Isso é bastante sugestivo de TEP. Essas duas situações podem levar a esse achado de veia cava inferior dilatada e sem colabamento inspiratório. Então essa projeção ecocardiográfica pode dar valiosas informações, mesmo ela sendo feita antes da visualização da veia cava inferior, ou sendo feita depois, pode trazer esses dados ecocardiográficos muito importantes para se identificar a etiologia da PCR. Bom, e é claro que fica a pergunta, né? Será que realmente dá para usar eco e ultrassom num paciente em PCR? Será que isso é possível?
Eu preciso, claro, de uma equipe capacitada, de uma equipe que faça o básico muito bem feito, que eu tenha alguém com expertise em fazer a aquisição das imagens de forma rápida e fazer a interpretação das imagens também. E é claro que isso não deve interromper demais as compressões, pelo contrário, isso deve ser feito nos 10 segundos de avaliação do ritmo cardíaco, sem interromper as compressões, sem retardar o reinício das compressões. Muitas vezes, alguns olham de forma cética para os protocolos de ultrassom e eco na PCR. Parece às vezes uma coisa curiosa, alguns não estão muito habituados. Isso pode gerar realmente alguma controvérsia, né? Porém, atualmente, com dispositivos cada vez mais portáteis, né, a gente tem ultrassom e eco que são adaptáveis ao celular, que são aparelhos fáceis de carregar, inclusive no bolso. Cada vez mais isso pode ser realidade, isso depende de treinamento da equipe, de expertise, de experiência, mas é uma ferramenta que pode ser bastante útil quando usada de forma racional. Então, fica a dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais e pensar um pouco, principalmente na diferenciação etiológica das PCRs e na identificação de pseudo-AESP versus AESP verdadeira. Um grande abraço a todos, até a próxima!